tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo do fogo eterno. Ou seja, essas cidades foram destruídas de uma vez por todas como castigo do fogo eterno. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 19, versículo 28 em diante. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló havia morado. Então Deus subverteu. E essa expressão que fala que Deus fez chover, verso 23, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, é a mesma expressão, a ritmir, que aparece quando fala que Deus fez chover o dilúvio. Então, se Sodoma, de acordo com Judas, seria um exemplo da destruição final de Deus, não era para ter construções depois dela. Só que eu mostrei no sítio arqueológico que nós temos indício de construção no final do período do bronze recente, nós temos indício de construção no período do ferro 2, nós temos indício de construção ali também no período de Herodes. Então, como é que eu faço? Se aquela cidade foi destruída pelo fogo de Deus e destruída terminantemente, não era mais para ter destruição ali, ou melhor, não era mais para ter nenhuma habitação ali. Isaías capítulo 13 também fala a respeito disso, no verso 19, falando de Babilônia. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada, ninguém habitará nela de geração em geração. Então alguns pensam, se aquela era a cidade de Sodoma, como é que houve pessoas que moraram ali depois da destruição? Porque a destruição dá em 1650 aproximadamente. Mas eu falei com vocês que por volta de 1400 eu tenho uma construção ali. E depois eu tenho outra construção no período do ferro, por volta de 1000 a.C. Se ali não era para ser construída mais nada. Eu vou para Ezequiel capítulo 16, e eu tenho a explicação que o Dr. Collins geralmente apresenta quando nós encontramos essa dificuldade aqui. Ezequiel capítulo 16, deixa eu ver que eu anotei aqui em algum lugar essa passagem, acho que é o verso 19. 16, verso 19, deixa eu ver se é esse mesmo texto aqui. A comida que farei, deixa eu ver, Ezequiel, capítulo 16, verso 53, perdão, gente, 53. Diz assim: restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, e de Samaria e suas filhas, e restaurarei também a sua sorte sobre elas. Então, geralmente o Dr. Collins fala, veja, Deus falou que ia restaurar a sorte de Sodoma. Então, apesar de tê-la destruído por completo, Deus teria misericórdia e restauraria a sorte dela. A dificuldade de apresentar isso aqui como sendo um cumprimento da profecia de Ezequiel é que Ezequiel escreveu isso aqui no 6º século antes de Cristo. A cidade tinha sido restaurada muitos séculos antes, tá certo? 400 anos antes de Ezequiel. E ele fala no futuro, eu restaurarei. Então como é que ele pode estar se referindo a uma restauração do passado? Então parece que a cidade foi reconstruída 400 anos antes de Ezequiel. Então pegar um texto que ele fala, Deus reconstituirá no futuro, parece dificultar o entendimento disso aqui. É uma dificuldade que nós temos. A outra dificuldade que nós temos é com relação à cronologia. Porque se a cidade foi destruída em 1650, então eu tenho que fazer todo um rearranjo da cronologia dos patriarcas. Eu particularmente trabalho com Abraão por volta de 1800, entre 1900 e 1800 a.C. E Abraão não poderia estar vivo em 1650, quando a cidade aqui foi destruída. 1650 já é o período quase que perto de quando Jacó vai descer para o Egito, mais ou menos uns 50, 80 anos depois disto. Então, 1650 é uma data difícil de nós encaixarmos na cronologia tradicional dos patriarcas da Bíblia. Então nós temos essas duas dificuldades com o texto. A dificuldade que a cidade foi reconstruída e aparentemente Sodoma não deveria ser reconstruída nunca mais, e a dificuldade cronológica. Mas a despeito dessas dificuldades, nós temos também muitos elementos que concorrem
para afirmar a hipótese que o Dr. Collins está levantando. Eu, do ponto de vista acadêmico, eu falo, olha, existem muitos indícios aqui que apontam para a história que o Gênesis nos conta da destruição de Sodoma. Muitos pontos, eu não posso passar por alto disso. Olha, tudo queimado aqui. Pode-se dar ao caso que amanhã eles corrijam essa datação do meteorito e não coloquem mais em 1650, mas no período anterior? Pode ser. Tudo é possível. Há muitas datações que são modificadas por novos achados. O Dr. Collins também escreveu um livro a esse respeito, onde ele faz uma reestruturação da cronologia dos patriarcas, que muda um pouquinho a data deles ali. Eu não sei, pode ser. Então eu estou sendo honesto com vocês, a esse ponto de vista que há muitos indícios aqui interessantíssimos, mas essas duas dificuldades também que eu tenho que lidar com elas. Então até que nós tenhamos novos achados, vamos colocar que Tal al-Haman é uma boa candidata à cidade de Sodoma. Há outras hipóteses. Eu vou até ver se eu consigo, eu estou indo para Israel daqui a uma semana mais ou menos, eu vou tentar encontrar com a Aline do Israel com a Aline, que vocês conhecem, uma grande amiga minha, e ela já apresentou uma hipótese que alguns colocam que a cidade de Sodoma seria do outro lado. Vocês já devem ter visto o vídeo dela. E até eu quero propô-la que a gente pode fazer um vídeo assim, eu mostrei as evidências aqui de Tal Haman, ela apresenta as outras evidências lá e nós podemos chegar a uma conclusão ou talvez nem chegar a uma conclusão de bater o martelo, mas sim apresentar para vocês as hipóteses. Então nós temos 3 lugares que concorrem como sendo a possível cidade de Sodoma. Você tem Babedrá, você tem lá perto do Mar Morto, onde a Aline apresentou, e nós temos aqui também Tal al-Haman. Com Babedrá, que fica também na Jordânia, eu tenho outro problema também com a cronologia, porque a destruição de Babedrá dá por volta de 2160 a.C. Então se Haman está muito depois de Abraão, Babedrá está muito antes de Abraão. E Sodoma foi destruída na época que Abraão ainda estava andando pelas terras ali de Hebron. Então eu tenho esse problema da cronologia aí para ajustar. Mas também eu tenho muitos indícios que eu não posso passar por alto. Bom, vamos esperar que novos achados nos permitam ter uma certeza mais efetiva. Até aí vamos continuar estudando. E eu vou ver se eu consigo marcar com a Aline para a gente bater um papo. Tá certo? Ela apresenta a hipótese do lado de Israel, eu apresento essa aqui, vou falar um pouquinho mais nesse encontro com a Aline sobre Babedrá, e a gente vai deixar para você aí chegar à conclusão, ou pelo menos como eu, apresentar as evidências, os pontos altos, os pontos fracos, e ver se no futuro mais achados podem nos ajudar a bater um martelo em favor de alguma dessas hipóteses aqui, ou por que não até em todas elas, porque se centenas de quilômetros é a marca da destruição causada por esse fogo que desceu do céu, estou falando em linguagem científica, por que não dizer que tudo que estamos vendo de destruição faz parte daquele juízo de Deus que caiu na época de Abraão, aqui nesse lugar. Agora, para fechar o meu vídeo, embora eu falei apenas do ponto de vista arqueológico, das hipóteses e tudo mais, eu tenho também que procurar uma lição da história para nós hoje. Com Deus não se brinca. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus quer nos salvar. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Mas esse mesmo Deus que nos ama, ele também tem um lado, o lado estranho de Deus para nós, mas não contraditório à sua justiça. É o lado de um Deus que ama, mas que também destrói quando a sua paciência chega ao seu limite. E Deus não destrói porque ele odeia, ele destrói porque ele é justo. E ele não quer que o mal permaneça ad infinitum. Vocês entendem? Então, vamos continuar estudando, trazendo essas evidências até vocês. E se você está gostando desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, tá certo? Tem o meu curso também, a Bíblia comentada com Rodrigo Silva. Vou deixar aqui no descritor, onde você pode ter mais informações sobre a Bíblia. Eu comento a Bíblia todinha, do Gênesis até o Apocalipse. Cada semana, quarta-feira, tem um vídeo inédito para você, que vai ser meu aluno na Bíblia comentada com Rodrigo Silva, e também experimentar a história dos patriarcas de uma maneira que você nunca viu, a história do povo de Deus. Inclusive uma parte da história do povo de Deus eu gravei aqui, tá certo? Eu gravei nesse lugar aqui, com outras informações que eu não estou dando aqui nesse momento, é claro. Eu vou deixar no descrição do vídeo os links para que você possa acessar lá. Um grande abraço, fique conosco, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, tchau.